Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais uma live. Essa live aqui vai ser um pouco especial, que eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho da minha história aqui. Então, vou esperar um pouquinho para começar e compartilhe com pessoas que você conhece, que perdeu o emprego, pessoas aí que estão naquele negócio assim, pô, eu vou voltar de férias, será que eu vou ser desligado? E se vocês puderem enviar aqui, ó, compartilha nesse aviãozinho aqui e dá muito coraçãozinho para que o Instagram espalhe essa live aqui pro pessoal. Então, o tema de hoje: perdi o meu trabalho e agora? E aí, hein? Eu acredito que é um tema que a maioria, né, 80%, eu acho que 90% dos brasileiros estão realmente indo com essa dúvida para dormir, né? Então tá batendo aí muito na cabeça essa ansiedade, essa incerteza, né, de perder o trabalho nesse período, porque ninguém quer, né, claro. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo em 2016. Nunca contei isso numa live, né? Se eu contei foi resumido, mas eu quero, pô, assim, as lives que eu estou fazendo aqui no meu Facebook, no meu Instagram, são todos temas assim que surgem na minha ideia, nossa, eu vou chamar essa pessoa, vou chamar essa pessoa. Aí, de repente, eu tava pensando, né, sobre esse assunto, falei, pô, eu tenho uma história que eu posso compartilhar. E como é legal a gente poder compartilhar, porque o que foi feito pra mim pode ser que as outras pessoas também, né, seja bom para as outras pessoas. Então, esse compartilhamento que eu acho fenomenal, a gente tá aqui pra se ajudar. E juntos, nós somos mais fortes. Então, gente, compartilhe com todo mundo essa live, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar sim. Aí, acho que voltou, tá? Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana, sou diretora de vendas independente da Mary Kay. Além de eu compartilhar, além de eu ensinar, além de eu treinar essas mulheres para o sucesso, eu também trabalho com esses produtos maravilhosos, também faço a venda desses produtos assim, que é um instrumento onde a gente leva, né, toda a autoestima para as mulheres. Mas antes disso, né, agora em agosto, 3 anos que eu estou na Mary Kay, mas antes disso tem toda uma história que eu quero contar aqui para vocês. Bom, em 2016 teve a crise do óleo e gás, né? Quem é aqui do segmento vai saber, quando estourou a Lava Jato da Petrobras, e uma empresa que eu trabalhava fornecia para a Petrobras. E ela encerrou as atividades no Brasil devido a esse boom que teve, né? Porque várias empresas quebraram, porque teve aí a parte do Lava Jato, enfim. Mas só que antes disso, eu trabalhei em empresas em torno aí de uns 11, 12 anos. Então, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais aqui da região. Eu sempre tive na minha mente que eu queria fazer carreira, que eu queria crescer, que eu queria viajar, que eu queria fazer muitas coisas, né? Eu sempre me via, assim, numa posição de líder, de cargo de liderança numa empresa. Eu sempre me via, né? Só que nas empresas que eu trabalhei, eu não consegui chegar nesse nível aí no quesito de liderança. Mas, assim, tive muita experiência das empresas que eu trabalhei, muitas, assim. Tive, assim, as experiências ótimas que eu carrego comigo, aquelas experiências, assim, pô, não é tudo aquilo, então não me agrega, vamos dizer assim. Trabalhei com muitas pessoas especiais que eu tenho contato até hoje, então, assim, eu tenho uma gratidão imensa pelo currículo que eu tenho. Acho que todo ensinamento, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, gente, é melhor para nós, né? E na minha cabeça, naquela época, CLT era coisa assim, 100% garantido. E eu nunca imaginei que eu ia ficar desempregada. Nunca imaginei, tá? Pra mim isso nunca ia acontecer. E aí as coisas foram acontecendo, trabalhei 7 anos numa empresa, depois eu vi uma outra oportunidade, eu fui para essa outra oportunidade, que é uma empresa americana. Também vi, assim, que era uma oportunidade para eu melhorar muito meu idioma, que na época eu queria, tal. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Aí aconteceu a crise, né? O que está acontecendo hoje, né? Claro que não deu impacto mundial, mas, sinceramente, a crise de 2016, para mim, foi
pior, no meu caso, né, particular. E como eu já tô passando pela segunda crise, então a gente já tem aquela experiência de como vai ser, né? Mas só que nesse caso, nessa crise aqui, eu não perdi o meu emprego, né? O que foi da primeira vez. Bom, a empresa veio num dia falando para os funcionários que, de acordo com o que estava acontecendo, a empresa ia encerrar as atividades no Brasil. E a partir de tal data, né, foi tendo os cortes, aí a gente ia sendo desligado. Então eu peguei o período da empresa que a gente tava começando a fechar e deixar, porque assim, quando a empresa ela fecha, você tem que deixar as coisas tudo em ordem. Então eu participei um pouquinho desse processo. A empresa avisou em novembro que ia fechar que ia fechar aqui no Brasil. E eu fui desligada na empresa em janeiro para fevereiro, tá? Bom, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, não só eu, como todo mundo que trabalhava, foi um choque, né? A gente nunca imagina, a gente nunca quer. É assim, a gente tá seguindo com os nossos planos, com os nossos objetivos e de repente, pô, e agora? O que eu vou fazer? Como assim? Vou ter que arrumar emprego? Então aparecem muitas perguntas na nossa cabeça, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade, que isso não faz muito mal pra nós. Então, nesse período de novembro até janeiro, né, eu fiquei lá na empresa e assim, foi assim um dos momentos muito desafiadores, que quando você fica, não sei se alguém aqui já participou de um fechamento da empresa, você tem que deixar as coisas em ordem. Gente, o clima era péssimo. Então, assim, foi um momento muito desgastante. Que a gente não sabia quando ia ser mandado embora, a gente queria ser mandado embora, por outro lado, a gente não queria ser mandado embora. É como se fosse hoje, né? Muitas empresas, infelizmente, vão fechar as portas. Muitas empresas vão demitir, como já estão demitindo, estão dando férias, porque quando voltar, Deus sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente está acontecendo isso hoje. Eu tenho muitas pessoas que já foram desligadas da empresa, né? Então, gente, compartilha aqui com o pessoal aqui no aviãozinho, por favor, compartilha, ó, muito coraçãozinho aqui, que essa história é muito top. Bom, então, em janeiro fui desligada da empresa, eu fiquei mal um tempo, porque eu não imaginava e eu não aceitava isso. Porque eu sempre me considerei uma boa profissional, eu sempre vesti a camisa da empresa. Então a gente nunca aceita, né? O que eu falo pra vocês? A partir do momento que eu aceitei, foi muito mais simples, porque eu tinha vergonha do que o pessoal ia falar. Nossa, você tá desempregada, nossa, você não vai arrumar emprego? Porque a gente se incomoda muito que os outros falam, porque tá incomodando primeiro a gente. Porque quando isso não incomoda nós, consequentemente, o pessoal vem falar, a gente não dá a mínima. Então, eu percebi que eu estava incomodada por eu estar desempregada, estava buscando alguma coisa. E também eu ouvi muitos comentários da outra empresa que eu trabalhava, do pessoal ficar falando, ó, tá vendo? Saiu daqui empresa, ó, não deu certo, né? Como se só aquela empresa fosse 100% maravilhoso, fosse a melhor empresa para se trabalhar. Enfim, então tudo isso ficou na minha cabeça, por quê? Porque aqui dentro eu não aceitava esse momento que estava acontecendo comigo. Então foi um momento que muitas portas se fecharam, mas aí o que eu falo pra vocês? Eu nunca perdi a esperança que ia dar certo, uma hora ia aparecer uma vaga do jeito que eu queria, uma hora tudo isso ia acabar, né? E nesse momento que eu vi como era importante ter uma reserva de emergência. Então, nessa hora onde a gente perde o emprego, a gente tem que ter uma reserva de emergência. Não só essa hora, né? Às vezes acontece algum imprevisto. Então, assim, eu senti muito na pele que era importante. Eu tinha, assim, uma reserva guardada nesse período. Quem tem uma reserva guardada nesse período aqui, ó, tá um pouco mais tranquilo. Mas aí eu realmente vi, pô, como é importante ter, sim, um dinheiro guardado para quando acontecer algo assim, a gente tem aí um tempo para se manter, né? Porque a gente tem o nosso status hoje, a gente tem o nosso custo de vida, né? Todo mundo tem, mas ainda mais se é família, se tem filhos, né? Então, gente, custo de emergência crise sem crise, nós temos que ter. Porque a única certeza que nós temos nessa vida é a morte, porque o resto a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A gente tem sim o nosso planejamento que tem que ser feito, mas como eu tinha meu planejamento que eu queria pra minha vida, eu tenho certeza que se a empresa não tivesse fechado, eu teria muitas possibilidades lá, porém, algo interrompeu. Aí eu entendi que o meu sonho era tão grande de estar fazendo um intercâmbio
E aí eu aproveitei esse período que uma porta se fechou para eu realizar um sonho. Então, já que a empresa fechou, eu fui morar um tempo fora, fui fazer meu intercâmbio, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa, faria tudo de novo. E foi um período muito bom, um período que eu não queria voltar, um período que eu queria ficar fora, ainda mais foi época de eleição. Não queria voltar pro Brasil, queria ficar lá viajando, gostando, né, curtindo, só estudando, não queria voltar para trabalhar aqui, né? Por fim, tive que voltar aqui pro Brasil e encarar o problema. Mas um ponto, a gente não encara o problema, né? A gente vai desviando e tem que encarar. E às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Então a gente tem que ir aos poucos, tem que encarar. Pô, meu desafio é esse, então eu preciso encarar aquilo. Então nesse período que eu voltei de viagem, voltei mais ou menos em março, abril, maio, em março, eu voltei quando? Acho que foi em maio, junho que eu voltei, junho, julho e agosto. Em agosto eu já consegui uma recolocação. Não era na minha área de marketing, era na área de relações públicas, numa empresa muito top, uma multinacional. Não vou falar nomes aqui, mas era uma multinacional grande, que o meu sonho era trabalhar numa empresa grande. Então eu tive a oportunidade lá de estar trabalhando, mas no outro não era na minha área, era um outro cargo. Porém, como eu tenho a parte administrativa, então o perfil bateu bastante. E aí fui trabalhar nessa empresa, fiquei lá 6 meses, aprendi muito, conheci pessoas fenomenais, fiz várias entrevistas lá, né? Porque, pô, eu queria também, né, ter ficado na empresa e tal, gostei da empresa. E aí a gente vai tendo uma noção melhor, né? Ai, meu sonho era tanto trabalhar numa empresa grande. Depois eu vi que a gente é um número de um número quando a empresa é muito grande. E aí a minha conclusão hoje pode ser diferente da de vocês, mas no meu caso, como eu já trabalhei em empresa grande, multinacional, empresa menor, né? Então, as empresas menores, no meu caso, particularmente, eu gostei mais de trabalhar na época. Bom, enfim, depois desse tempo que eu fiquei nessa empresa, a minha área mesmo é em São Paulo, então para deslocar em São Paulo já foi um pouco mais complicado. E aí terminou meu contrato nessa empresa. E aí fiquei aonde? No mercado de trabalho de novo, fazendo muita entrevista, mandando muito currículo, que foi um momento muito desafiador, que muitas pessoas... Ó, gente, ninguém precisa passar por isso, porque no momento que a gente tá procurando uma recolocação, a gente fica mandando um monte de currículo, né? Fica mandando, e aí as pessoas nem respondem. Às vezes você é marcado, você vai fazer entrevistas, não dá nenhum feedback pra você. Assim, é difícil você ir, pelo menos na minha época, não sei como tá hoje, numa empresa onde assim, a gente é tratado, né? A gente lá é um número, quem for melhor, e às vezes nem quem for melhor, né? Às vezes a gente vai lá, dá um duro, vai lá, faz a entrevista, como aconteceu comigo, e de repente quem entra na vaga é uma pessoa que a gerente indicou, entendeu? E fora que às vezes o meu perfil batia. Então, assim, nem sempre, né, é por mérito dentro de empresa. Isso que eu achava muito injusto. Muitas pessoas sobem de cargo, muitas pessoas têm oportunidade porque é assim com o gerente, é assim com o chefe, tem relacionamento melhor, não com ele, mas não no quesito também, assim, por mérito, né? Isso tem muito, acontece muito, né? É normal dentro de empresa. Então, aquele mais queridinho do chefe... Infelizmente, né? Tem empresa que não, mas a maioria é assim, né? É porque é queridinho do chefe, é porque sempre vai nos happy hour. Às vezes, por exemplo, com mulher, se é uma mulher bonita, se a outra é do RH, às vezes pode confrontar, né? Gente, tem tanto assunto, se eu falar sobre isso, olha, vou ficar muito tempo aqui. Enfim, fiz muitas entrevistas e uma entrevista... que eu não cheguei a fazer entrevista, eu vi a vaga de uma empresa aqui em Piracicaba, eu vi o perfil, eu achei assim topíssimo, falei, não, essa é minha vaga. Mas eu pedi tanto pra Deus, porque eu queria entrar nessa empresa, porque eu vi o escopo, eu vi o perfil, batia muito que eu fazia, pô, e aqui pertinho, dá pra ir, e eu já sou aquela pessoa, já me imagino dentro da empresa, já me imagino indo, enfim. Mandei mensagem para o RH da empresa e aí tal, ela falou, olha, infelizmente já contratamos, você não tem experiência no segmento da empresa. Falei, pô, mas eu posso aprender, é só o segmento, né? Porque eu vinha do segmento metalúrgico. E assim, é diferente de varejo, né? Muda muita coisa, mas a gente pode aprender, né? Então, de toda a experiência que eu já tinha adquirido, de todo estudo, intercâmbio e tal,
eu só não tinha experiência no segmento da empresa. Eu achei muito injusto isso. Enfim, fui depois de um tempo, depois eu conto um pouco mais essa história, porque eu tive o privilégio de ir nessa empresa fazer um evento com a Mary Kay, mas eu vou contar um pouquinho depois. Bom, enfim, fiz muita entrevista, eu fiquei 5 meses procurando emprego. 5 meses. E aí, a minha história com a Mary Kay é onde que entrou. Nesse período onde a gente tá buscando, a minha visão sempre foi trabalho empresa, porque pra mim CLT era a coisa mais top que existia. Mas aí eu percebi, eu tava na CLT, eu fui demitido, hoje como o mercado tá, para reduzir funcionário, né? Então, assim, não é aquela certeza. Eu estava pensando do modo correto. Tudo na vida é incerto, nada, gente, é certeza. Quem que vai garantir? O seu gerente não vai garantir que a sua vaga vai ficar lá eternamente. Gente, ninguém garante. Precisou dar um corte, você é um número lá na lista. Precisou, pá, corta. É assim, empresa é assim que funciona, tá? E aí, antes de eu fazer o meu intercâmbio, logo quando eu saí dessa empresa que encerrou as atividades, o que aconteceu? Eu via que a minha diretora, a Michelle, ela já estava na Mary Kay, eu não tinha muito contato com ela, minha irmã tinha muito contato, porque as duas trabalharam juntos. E aí a minha irmã falou pra mim, viu, por que você não vai ver esse negócio da Mary Kay? Porque a Michelle tá tendo resultado, por que você não vê? No momento, né, eu até fui na casa da Michelle, ela me apresentou como funcionava a empresa, achei, tipo assim, quando ela me falou, olha, tem viagens, né, tem joia, eu falei, nossa, nunca ganhei nada de empresa, joia? Que patrão que vai dar joia pra mim? Nunca, né, gente? Viagem? Sim, já viajava muito nas empresas que eu trabalhava, mas era trabalho, né? Não era por diversão, por ganhar, tal. Mas eu achei uma oportunidade muito legal. E aí eu fui viajar, fui fazer meu intercâmbio. Na hora que eu voltei, aí, tipo, como eu tava com a cabeça pra fazer o intercâmbio, eu não pensei mais na Mary Kay. Estava tentando ainda voltar no mercado tradicional e naquela CLT que eu ainda pensava, falei, não, vou voltar, vou fazer um intercâmbio, acho que vai dar certo. Bom, como eu mandei muito currículo, os salários era como? Assim. Você tinha isso para fazer e o salário assim. E às vezes na minha vaga, por exemplo, para ganhar melhor, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para Campinas, mas você tem gasto de deslocar, às vezes você vai morar lá, é combustível, e põe na ponta do lápis para ver se vale a pena e quanto você vai ganhar por hora, né? Põe a ponta na ponta do lápis, que vai sobrar livre para você. E assim, a empresa sempre quer o funcionário mais top, mas na hora de pagar, de valorizar, paga. Não paga. Hoje tá bem pior ainda naquela época, em 2016, que eu tô falando pra vocês, tá bem pior. Só que nesse período que eu tava procurando recolocação, o que eu pensei na minha cabeça, né? Eu tinha que ter uma cabeça muito positiva, pensar positiva. É assim, eu acordava todo dia super animada, não, hoje alguém vai me ligar. E dormia desanimada porque ninguém me ligava. No outro dia, acordava motivada, mandava um monte de currículo, não, alguém vai ligar. Eu ficava até 5 horas perto do celular, ainda eu colocava meu celular perto da área, porque aqui na minha casa é ruim pegar sinal. Não, vai me ligar. E não ligava. E eu fiquei assim, gente, 5 meses nesse dilema, mandando currículo para todas as vagas que aparecia para mim, tá? Nesse momento, eu não pensei, eu poderia nesse período tá trabalhando com algo paralelo, por exemplo, tá vendendo alguma coisa para eu ter um dinheiro, né? Eu não cheguei a pensar até então. Até que um dia, minha mãe queria um produto da Mary Kay. Eu já conhecia a Mary Kay desde a faculdade, que eu já usei algum produto que a minha amiga vendia. E aí, ela queria um produto. E eu lembrava, inclusive ele deve estar aqui, peraí. Aqui, esse aqui foi o produto que a Mi veio trazer pra mim. Eu liguei, como eu conhecia só a Michelle que vendia Mary Kay aqui em Santa Bárbara, foi o brilho labial que eu sou apaixonada e ele realmente transformou a minha vida. E aí ela veio trazer pra mim nesse dia, né? Comprei, tal, minha mãe também comprou o produto. E aí ela me perguntou como eu tava, tá? Eu tava super desanimada, porque eu tava mandando muito currículo e nada acontecia. Eu tava 5 meses já, né? Minha reserva de emergência já tava meio acabando. Falei, preciso trabalhar, né? Porque a gente também não aguenta ficar em casa. Eu acho que eu fiquei muito tempo ainda. E aí ela falou pra mim, começa. Por que você não começa? Eu falei, começar? Aí fiquei pensando, né? Aí eu falei, mas Michelle, quanto você tá ganhando? Porque eu queria saber ganhos, né?
Na época, a Michelle tava ganhando uma média de bônus de diretora, uns 4 mil reais. Na hora que ela falou pra mim, né, meu olho, gente, já cresceu. Aí eu falei assim, mas você ganha mais se você vende os produtos, você tem comissão? Sim. Aí eu só pensei, pô, se ela ganha 4 mil, se ela ganha no mínimo uns 2 de comissão, 6 mil livre pra ela, aonde que eu vou arrumar 6 mil reais de salário? E ainda eu vou ter que ir pra empresa, trabalhar o dia todo, aguentar chefe, aquela rotina, eu vou querer crescer, e às vezes é difícil, ainda mais se é nova funcionária. Eu falei, pô, na Mary Kay eu tenho um plano de carreira que o negócio pode acontecer. Eu só pensei isso. E assim, nesse momento que ela me falou da oportunidade, ela falou assim, ó, pra entrar, é R$169 o investimento que você faz, né? Tenta, se não der certo, não deu. Aí eu vou explicar uma técnica pra você que quer entrar na Mary Kay e tem medo. Eu só pensei assim, 169, mas eu já gastei tanto dinheiro com roupa e com sapato que tá aqui no armário e eu não uso. Tanta coisa que a gente já comprou na vida e não usa, e eu vou pensar em não investir num negócio que hoje eu vou receber produto e vai poder me dar muito retorno. Então, assim, medo do quê? Agora, se ela me falasse, não, você tem que investir 10, 20, 30, 40, 50 mil, que é um valor para você ter uma loja, aí é outro cenário, né? Então eu falei, nossa, só 669? Gente, no outro dia de manhã, já tava fazendo o meu cadastro. E já estava trabalhando. Ainda, mesmo assim, eu continuei mandando alguns currículos na primeira semana, na segunda semana. E aí eu percebi, aí eu entrei para estudar sobre a empresa, que eu não conhecia 100%. E todo o material fenomenal da empresa me encantou. E também a qualidade dos produtos também. E aí eu até fiz uma pesquisa de mercado com as pessoas que eu conhecia, se elas tinham ou não tinham consultora. E eu vi que eu tinha um nicho de mercado fenomenal, que a maioria das pessoas não tinha consultora. E aí eu falei, nossa, meu produto é bom. Eu posso vender pro Brasil, porque eu não tenho região. Eu só preciso, né, a gente tem a regra do ouro de não atender quando a cliente já tem consultora. Bom, o valor do produto é top. Comparando a concorrente, é top. A gente tem muito, né? Fiquei pensando, promoção, a gente tem muitas coisas. Na época não tinha nem tanto como hoje. Eu falei, gente, eu tô com um negócio foda na minha mão, que depende exclusivamente de mim. Foi esse meu pensamento. E aí eu comecei no meu primeiro mês de Mary Kay, gente, eu vendi brincando uns 4 mil reais, brincando, só pegando assim, dos meus amigos, o pessoal queria, na minha rede de relacionamento, e já foi uns 4 mil reais. E aí na minha cabeça de CLT, como foi tudo isso? Bom, nesse período, nesse primeiro mês, uma empresa me chamou para fazer entrevista lá em Piracicaba. E eu fui com a minha bolsa da Mary Kay, linda assim, já toda maquiada, né? Porque quando a gente entra na Mary Kay, primeira coisa que muda é a nossa autoestima. A gente se sente valorizada, né? Fui fazer a entrevista na empresa. Gente, eu lembro que foi muito engraçado. Eu fui fazer a entrevista com o diretor, ele é um português. E ele, assim, queria um funcionário topíssimo, topíssimo. Eu falava assim, nossa, parece que é um engenheiro da NASA. Mas queria pagar o salário assim, né, menor. Gente, eu olhei pra cara dele e falei, gente, eu não aguento mais isso, não quero isso pra minha vida. E aí, antes um pouquinho de eu entrar, vou voltar um pouquinho, antes de eu entrar na Mary Kay, eu ia muito na missa, vou ainda, né, numa missa lá em Piracicaba. E nesse dia, no que eu adorava a missa de quarta-feira que eu ia lá, e nesse dia, gente, eu pedi pra Deus uma oportunidade, e como é importante a gente saber o que a gente quer pra nossa vida. Porque independente da empresa onde você tá, é interessante você colocar no papel, como eu coloquei aqui, que eu escrevi, o que você quer, quais são os seus sonhos, seus objetivos, independente de onde você tá trabalhando, o que você quer. Então, eu mapeei tudo que eu queria pra minha vida. Aí, gente, sempre aquela esperança, aquele pensamento positivo, uma hora vai acontecer o negócio, né? Que a gente tem que pensar positivo, tem que ter esperança, senão a gente, fica louca.
Então, nesse momento, né, falei, não, vai acontecer. E no outro dia, a Mi foi na minha casa, que ela falou da oportunidade novamente pra mim, né? Então, assim, foi um momento que eu falei, nossa, gente, ontem eu fui na igreja, pedi, e hoje já veio a resposta. Porque, assim, a gente fica pedindo pra Deus, e às vezes aparece a oportunidade, né? E aí a gente tem que ter olhos pra enxergar, porque Deus vai te mostrar o caminho, mas você que tem que caminhar. E não é ele que caminha, né? Você que tem que caminhar. Então, assim, por esses motivos e por eu saber o que eu quero exatamente para minha vida, de todas as áreas, né? Que eu acredito que o sucesso vem quando a gente tem equilíbrio na sua parte pessoal, na sua parte familiar, da sua parte profissional, enfim, é um equilíbrio, né? E aí eu vi, pô, essa empresa pode me oferecer tudo isso. Inclusive, uma das coisas que eu prego muito na Mary Kay é a qualidade que eu não tinha quando eu trabalhava em empresa, eu sempre chegava muito tarde. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que é 1 hora de distância da minha casa, que eu ia de fretado, eu não vivia, eu não tinha vida. Eu chegava triste, eu ia embora arrasada, eu chegava em casa e só queria dormir, comia tudo errado, porque a gente pega prazer em outras coisas. Eu não tinha vida, isso estava me fazendo mal. Aí a gente para pra pensar, nossa, a gente fica se matando, fazendo coisas que a gente não gosta, pra quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Imagine se lá na frente acontece alguma coisa, não sei, enfim, né? E aí a gente para, mas por que a gente fica sofrendo tanto com coisas que não agregam, que a gente não gosta, né? E aí sempre eu ouvia falar assim, trabalhe com aquilo que você gosta, que você nunca tem que trabalhar na vida, é um negócio assim que fala, né? Aí eu pensei, pô, mas será que isso existe mesmo? Trabalhar com coisa que a gente gosta e aquela paixão de trabalhar, né? E assim, eu sempre quis uma qualidade de vida, onde que eu pudesse ir na academia 9 horas da manhã, que eu pudesse trabalhar até as 4, no outro dia trabalhar só meio período. E isso eu tenho essa flexibilidade que eu consigo fazer hoje. Então, foi uma das coisas assim que eu pedia muito. E também eu sou uma pessoa que eu adoro viajar. Eu gosto muito de conhecer. E quando eu trabalhava em empresa, gente, eu tinha uma férias no ano. Uma férias. No máximo 2. No máximo, uma férias. Gente, a vida é muito curta pra gente viajar só uma vez no ano. Só. Então, eu assim, pô, eu falei, meu, que oportunidade surreal, tá? O que eu preciso fazer? E aí, eu fui mudando muito o jeito que eu pensava. Porque assim, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente tem um negócio, você faz o seu salário, como a mesma coisa quando você tá dentro de uma empresa. Para você receber, você tem que ir todo dia trabalhar, não tem? Nós, empreendedor, também a gente tem que trabalhar todos os dias. Então, o que eu vi? Pô, então eu tenho que mudar muito o jeito que eu penso. E eu tive, assim, constantemente. Então, assim, foi um ano de muito... O primeiro ano, quando eu comecei a empreender, foi um ano de muito aprendizado. Muito até hoje. Mas, assim, eu acho que o primeiro ano foi muito mais. E aí... eu aprendi muita coisa, a cabeça deu assim, ó, uma volta muito grande, né? Porque a gente muda muito o jeito de pensar, isso é muito importante pra gente ter resultado diferente. E aí eu fico pensando assim, pô, por que não me veio uma ideia dessa de eu trabalhar com esses produtos pra eu ter uma renda? Porque eu sempre precisei ganhar mais, né? Porque, tipo, na época, né, gastava mais, não tinha aquela administração de financeira que eu tenho hoje, então, mas pô, assim, mas mesmo assim, né, pô, se eu quero ganhar mais, por que eu não vou ganhar mais? E eu nunca também, ninguém veio falar pra mim, pô, né, oferecer oportunidade, por exemplo, na Mary Kay, pô, você pode complementar a renda, porque, pô, essa ideia de aumentar, por mais que você tenha 500 mil, 1.500 a mais no seu bolso, gente, quem que não quer? Muita gente quer, né? E no meu caso, quando eu vi que a Mary Kay bate exatamente com o que eu quero, com o meu propósito, com a minha missão de vida, eu falei, eu vou focar nesse negócio porque eu quero ele pra mim, tá? Não precisa necessariamente fazer Mary Kay, só Mary Kay exclusivamente. Hoje eu conversei com uma cliente e ofereci a oportunidade pra ela, que ela tá com muito medo de reduzir o salário dela. Ela assim, mas tem como ser só Mary Kay ou tem como conciliar? Eu falei, claro que tem como conciliar. Cosmético se vende rápido, gente. Põe na rede social. Ai, meu Deus, se vende muito fácil. E aí eu mudei, né, muito meu jeito de pensar até então. E aí eu vi assim, pô, se o negócio depende de mim, então eu vou me dedicar a isso. E eu sempre quis ser 100% Mary Kay desde quando eu comecei. Por isso que já tá 3 anos
que eu tô na empresa e eu só faço isso. Eu poderia, sim, estar voltando, eu só não... Hoje, como eu sou diretora, eu não posso representar concorrente, né, gente? Porque também, né, não dá, né? Mas, por exemplo, eu poderia hoje estar trabalhando numa empresa normal, mas eu optei por não trabalhar porque a minha qualidade de vida e eu fazer a minha agenda é uma delícia, eu gosto. Então, eu optei. Então, cada um opta, cada um sabe o que é bom, né? Pra vida aí de cada um. E também o que é legal de todos os benefícios, né? E uma dica que eu vou dar pra você, por exemplo, eu quero começar, mas eu tenho medo. Gente, medo do quê se o investimento é baixíssimo? Ainda mais nesse mês de maio, você recebe quase R$ 700 em produto, você paga R$ 200 e já lucra quase 500, e produto assim, ó, mais vendido que vende rapidinho. Então, não tem risco, né? O risco é zero. E aí você vai crescendo, porque a empresa, gente, não tem meta com nada. Eu sou obrigada a fazer isso? Não, ninguém é obrigado a nada. Só o que eu faço? Eu volto a pergunta para a consultora. Se você quer ter lucro todo mês, você precisa vender todo mês, né? E aí uma grande sacada também, uma grande curiosidade também, que eu não era da parte de vendas, eu não sabia vender, eu não era, assim, produto, saber me maquiar, negação, sempre fui ruim nisso. Inclusive, logo quando eu comecei, a minha sobrinha, né, eu fui fazer um delineado, ela falou, nossa, você não sabe fazer. Minha sobrinha, na época, tinha 9 anos, né? Então, eu sempre fui uma negação para fazer maquiagem. Fiz administração de empresa, foi legal, porém, esses 3 anos que eu tenho de experiência de empreendedorismo valeu muito mais que a minha faculdade. Isso daí não tem nem o que falar. É a prática, né, que a gente tem que fazer. E assim, o desafio que nós precisamos ter todos os dias. Então, para você hoje ter sucesso no empreendedorismo, você, por exemplo, hoje, que está buscando foi desligado da empresa, mesmo que você quer voltar na sua área, isso não tem problema nenhum. Nesse período, você pode trabalhar com os produtos para te dar uma grana, às vezes, para você ir no mercado, para você pagar um financiamento, enfim, para você viver nesse período. E depois, quando você se recolocar, se você quiser complementar ou se você quiser parar, também não tem problema nenhum. Então, assim, é uma oportunidade no meio da crise que a gente pode aproveitar e ajudar muitas pessoas. Gente, o que eu tenho de consultora nova este mês, graças a Deus, a maioria também perdeu o emprego, reduziu o salário e tá precisando ganhar mais, né? Então, graças a Deus, esse mês tá fenomenal. E agora, no período da pandemia, cosmético é o terceiro mês, é o terceiro segmento que tá mais vendendo e as vendas online cresceram 80%. Gente, 80%. É muito grande. E assim, vendas vai muito com o espírito e com a energia da pessoa que tá trabalhando. Se você é uma pessoa positiva, se você pensa positivo, suas vendas serão enormes, serão exorbitantes. Agora, se você pensa negativo, se você acha que a sua cliente não vai comprar, que ninguém tá comprando, todo mundo tá na crise, você não vai vender e você não tem cliente que compra, você não vai ter, você tá respondendo para você mesmo. Então, eu sempre converso com as minhas meninas, né, com as minhas consultoras, mude suas palavras e você vai mudar o mundo. Então, o pessoal tá tendo resultado, tá vendendo. E eu sempre falo assim, tem período, né, a gente não é um robô, tem um período que a minha performance não tá 100%, aí eu paro pra pensar, a pessoa lá tá vendendo e eu não tô, por quê? Então, gente, é energia, é coisa de dentro. E quando a gente é empreendedor, nós temos que estar muito bem com a gente, que eu acho que isso deveria ser algo que a gente todo dia, né, teria que estar. Porque você tendo energia, você consegue passar isso para outra pessoa. E a venda é consequência do seu atendimento, de excelência, é consequência da qualidade dos seus produtos. E Mary Kay, gente, 21 anos no Brasil, não começou ontem. Muita gente ainda não tem consultora, muita gente que não experimentou. Hoje eu fui atender uma cliente que ela nunca usou Mary Kay porque ela não tinha uma consultora que vendia, né? Não conhecia uma representante da marca. É um mercado exorbitante e que não tem limite também de ganho, né? Tudo vai aí do que você quer, né? Lembra que eu falei das metas, dos seus objetivos? E através dele você vai ter aí muito resultado. E o que eu ia falar que eu contei um pouquinho daquela empresa, né? Quando eu mandei currículo, que eu queria trabalhar nessa empresa. E aí,
chegou o Outubro Rosa, que foi no mesmo ano, né, no final do ano, foi em 2017. Eu mandei e-mail para muito pessoal de RH que eu tinha contato para fazer evento, né, do Outubro Rosa. Inclusive, essa empresa me ligou. E na hora que ela ligou, eu falei, gente, por que será, né? Porque eu lembrava que eu mandei o currículo e tal. Ela falou, então, a gente vai fazer evento aqui na empresa. Como você mandou a proposta, você topa vir aqui? E aí eu fui, né? Claro que eu fui fazer o evento, vendi horrores lá na empresa. Nossa, foi ótimo, as clientes que eu tenho até hoje aí da empresa, da empresa que eu fui. Mas só que na hora que eu cheguei naquela empresa, eu vi assim, pô, aqui não era meu lugar, né? Porque eu queria tanto ter entrado na época, né? Aí eu olhei assim e falei, não, aqui não é o meu lugar. E aí eu se deparei e falei, olha, as portas se fecham, quando as portas se fecham, a gente fica bravo, né? Pô, a gente fica tão assim, a gente fica indignado. Aí eu pude entender por que tantas portas fecharam pra mim naquela época. Nossa, faz todo sentido quando eu paro pra pensar hoje de tudo que aconteceu, né? Eu falo assim, pô, eu acho que Deus sabe de tudo, né? A gente perseverar, a gente visualizar as coisas que a gente quer na vida e a gente tendo ação, a vida vai nos levando na onde a gente quer chegar, né? E do que eu quero, dos meus motivos, empresa não pode me dar isso, né? Porque do que eu quero pra minha vida. Então eu tenho que empreender. E aí a gente começa a entender, né? Porque no momento, quando a gente está desempregado, que muita gente manda currículo, ninguém quer nos contratar, a gente fica bravo, a gente fica revoltado, a gente se sente a pior pessoa do mundo, o pior profissional. Pô, fiz faculdade, fiz isso e ninguém vai dar valor? Então, assim, eu sempre pensava, né? Quando eu tava mandando currículo, as empresas não me chamavam, falei, perdeu um ótimo profissional. Tô aqui, sei fazer, porque é uma coisa a gente valorizar nos valorizar, né? Porque, pô, a gente rala também, né? Pô, você tá lá na empresa, você tá trabalhando, então você tem que valorizar você como profissional que você é, com a competência que você tem. Isso a gente tem que valorizar. A gente não tem que ficar também, assim, eu falo assim, né? Eu aceito tudo. Eu sei que no momento do desespero, mas a gente tem que posicionar também como profissional, porque senão a vida vai te cobrar uma hora. Se você não posicionar o que você quer, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Porque às vezes, assim, a gente tá naquele desespero, a gente entra na empresa e vai fazendo. E às vezes o salário não é daquele jeito que a gente quer e vai trabalhando. E às vezes, assim, você tá tão infeliz lá que você não vai vivendo e vai passando. E numa dessas você vai ficar doente. Porque isso pode levar a uma depressão, pode virar uma doença, né? Que acontece muito no caso de empresa, a pessoa ter depressão, a pessoa ficar doente. O estresse é tão grande e você não tá gostando daquilo, pô, e você adoece. Pra quê, gente? Ficar doente por causa de empresa, né? Não dá certo isso. Então, a gente tem que se posicionar como profissional. Isso é muito importante. O que você quer, seus objetivos, os seus ganhos. Porque quando você vai lá com um profissional, você vai lá empoderado, gente, a pessoa do RH vê, nossa, é outro nível, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso potencial, sim. Não é assim que qualquer oportunidade também. Eu acho assim, quando a gente tem a nossa meta muito clara, a gente também tem que valorizar. Eu acho muito importante isso, que tem tudo a ver também com a autoestima, tá? Gente, e aí? Deixa eu beber um pouquinho de água, falando muito. Compartilha, gente, a live. Manda muito coraçãozinho aqui, tá? Bom, falando de tudo isso, então eu resolvi empreender, porque quando, no caso, a Michelle falou da oportunidade pra mim, eu enxerguei uma luz no fim do túnel, uma luz linda rosa, cor que eu amo de paixão, sempre gostei, tá? E aí eu só enxerguei uma oportunidade e eu falei assim, eu vou fazer acontecer, eu vou tentar. O não eu já tenho. E aí eu sempre fui, como eu estudo bastante, né? Faço muito curso, leio porque eu adoro, eu sou apaixonada por esse jeito de empreender, então eu gosto muito, né? De estudar esse tema. E eu fui ver que eu tenho que ter metas na minha vida, gente. Todo mundo tem que ter meta. Não é porque você tá trabalhando numa empresa que você não tem meta. Todo mundo tem. Eu tenho que ter meta. Eu tenho que ser disciplinada. No caso, eu sou meu chefe, né? Então eu tenho que ser disciplinada. Eu tenho que ser constante. Eu tenho que ser, que mais?
é tanta coisa, autorresponsável, no quesito assim, pô, se o negócio tá ruim, o problema é de quem quer o negócio, gente. Então, o problema é nosso, trazer autorresponsabilidade, que é muito fácil a gente ficar culpando o outro, vou culpar minha cliente que não tá comprando. Não, a responsabilidade é sua. Então, assim, são quesitos que pro empreendedorismo, ele é muito importante, né? Então, assim, eu sempre penso assim, na minha cabeça é assim, pô, se eu gastei tanta energia trabalhando pros outros, eu vou gastar essa energia pro meu negócio e pros meus sonhos. É simples assim, né? Hoje, se eu colocar na ponta do lápis, eu trabalho até menos com a Mary Kay do que, depende do mês, né? Tem mês, tipo assim, esse mês de maio eu falei, vamos trabalhar 24 horas por dia, que o mês tá incrível. Mas se eu colocar na ponta do lápis, normalmente dentro de uma empresa eu trabalharia mais, porque hoje eu tenho flexibilidade, então eu consigo acordar um pouco mais cedo, eu consigo fazer alguma coisa depois do almoço, né? Então a gente tem essa flexibilidade que nos ajuda bastante. Então, nesse caso, eu consigo trabalhar menos, mas eu trabalho engajada e eu trabalho com disciplina como se eu estivesse numa empresa, né, gente? Fazer acontecer. E tem muitas pessoas hoje dentro de empresa que vai empurrando com a barriga, né? Às vezes, o que acontecia? Eu via isso. O pessoal tá trabalhando, o chefe fala pra fazer, a pessoa faz tudo de qualquer jeito, não faz. Só que qual o resultado que essa pessoa vai ter, né? Ela vai estar na primeira da lista quando tiver que fazer um corte, concorda? Ou já tá demitido, né? Pessoas assim. Então, ser bom profissional sempre, né? Em todas as áreas, se você quer trabalhar na CLT ou você quer fazer seu negócio, gente, seja bom profissional. Então, vai atrás de conhecimento. Eu sempre falo, hoje eu gravei um áudio falando isso pra minha equipe, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. E se você tem o conhecimento, se você tem a força de vontade, qualquer crise você pode alavancar novamente, porque depende exclusivamente de você. E uma das coisas que eu gostei muito da Mary Kay é isso, depende de mim, né? E pô, é uma empresa que no meu primeiro ano eu já conquistei uma viagem internacional, fui pro Caribe, fui pra Riviera Maya, né, que é do lado lá de Cancún, fiquei num resort, no maior resort que tem lá. E pô, né, que empresa quer me mandar lá? Conquistei 2 joias lindas das minhas vendas, subi no palco, fui aplaudida, a gente foi assim tratado como rainha mesmo, como se fosse um Oscar que a Mary Kay faz, ou um concurso de Miss Brasil, porque ela nos trata muito bem. Então, pô, se a empresa me trata muito bem do jeito que eu mereço, quem que não vai se apaixonar? E hoje, né, eu ganho muitas coisas, muitos reconhecimentos, e tenho certeza que muitos maiores virão, que eu busco isso, por causa de trabalho, né, e consequência. Então a gente tem que entender assim, tudo é um processo, tudo é consequência do nosso trabalho, nada vem do dia pra noite, né? O resultado da Mary Kay pode ser rápido, sim. Me tornei diretora com 1 ano de empresa, tem pessoas que acabam tornando mais rápido, tem pessoas que demoram mais. O momento é seu, você tem que determinar. E o que eu gosto também da empresa, você vai chegar na onde você quiser, depende dos seus objetivos. Isso que eu acho fenomenal, que eu gosto. E também trabalhar, né, gente, com cosmético, levar autoestima. Meu trabalho é isso, deixar as pessoas felizes e empoderar as minhas consultoras para o sucesso. Esse aí que é o meu grande trabalho, e eu convido você que está nos assistindo, que quer saber mais sobre a oportunidade. Se é minha cliente ou se não tem consultora, terei o maior prazer de te explicar, ainda mais nesse período, o que está acontecendo. A gente está com uma promoção topíssima para as novas consultoras, que você recebe muito mais produto, você tem um lucro muito mais alto. A Mary Kay tá fazendo isso para ajudar as pessoas de acordo agora, né, com o mercado do jeito que tá. Então, gente, a hora é agora. Nós temos 2 opções. Ou ficar se lamentando e esperar até um dia a empresa te chamar, ou você começa agora a fazer a sua história e virar o jogo ao seu favor. Então, a decisão cabe a cada um, o que você quer, porque eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão precisando, passando até necessidade em casa, e você pode hoje ter uma renda de no mínimo R$1.000 para ajudar você, a sua família, ou ir até mais, né? Então a gente tem que ir pra luta, né? Raíssa tá falando, tá arrasando na Mary Kay, né, Raíssa? A gente tem que ir pra luta todos os dias, né? A mesma coisa que a gente acorda, a mesma coisa que a gente vai pra empresa, a gente pega a condução pra ir pra empresa, a gente vai pra luta, é todo dia, né, gente? Tem que ir pra luta, tem que fazer acontecer, não tem, né? É um leão por dia que a gente mata, né? Como fala aí o ditado.
mas nós temos que criar as oportunidades. E as oportunidades estão aqui, ó. A gente tem que ter olhos para enxergar a oportunidade. E eu tenho certeza, gente, esperança, confiar, muita fé, né? Coloque o pé que Deus coloca o chão. Eu acho assim, no momento que eu sempre acreditei muito em Deus, mas no momento que eu vim empreender, eu acreditei muito mais, porque é uma empresa, Mary Kay, que ela coloca Deus em primeiro lugar, família e carreira. Então, assim, é uma empresa que todo momento, né, nós precisamos ter muita fé, muita confiança em tudo, né, gente? Então, assim, a gente se apega muito mais, a gente vê que nessa vida a gente não é nada, a gente sempre precisa de outras pessoas, né? E muitas vezes hoje, muitas pessoas, né, pode estar vivendo aí achando que não precisa, mas a gente precisa das outras pessoas, né? Precisa de alguém estar compartilhando, tanta live que eu tô assistindo, que eu tô aprendendo muito, tanto conteúdo bacana que tá agora na internet, né? E pô, e a pessoa tá ajudando, tá dando a hora dela e o conhecimento dela pra gente aprender. E a gente nunca tá sozinho, né? Nunca, nunca, nunca. Então, engana-se quem acha que tá sozinho nessa vida, né? A gente sempre precisa da outra pessoa, tá? Então, fico aqui. Falei um pouquinho aí da minha história, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, mas aí para as pessoas que estão aqui na Mary Kay, que já são consultoras, gente, não desista nunca, vá em frente, enfrenta seus desafios. No começo, né? O começo, porque o começo você não sabe, muitas coisas acontecem, gente. Mas tem um período assim, a gente tá no começo aqui, né? Muitas pessoas que nunca trabalham com venda, então nunca recebe não na vida, vamos dizer assim. E aí, e claro, né, gente, né? Não é todo mundo que eu ofereço que vai comprar meus produtos. Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a entender que o não faz parte e o sim vai vir, a nossa vida muda de um jeito extraordinário. Então, gente, vá em frente dos seus objetivos. Se hoje você não tem um objetivo claro da sua vida, eu convido a você pegar um papel, você fazer assim, dividir em 4. Familiar, seu lado pessoal, profissional e carreira. O que você quer, independente de empresa que você está trabalhando. O que você busca para sua empresa? O que você busca para sua vida hoje? Nesses pilares. E a situação que você está hoje, você vai conseguir? Ok. A situação que você está hoje, você vai conseguir? Se a resposta for não, o que você pode fazer de diferente para você conciliar e para você realizar os seus objetivos? É isso que a gente precisa pensar. Eu vou precisar complementar minha renda? Não, eu preciso trocar de empresa, eu preciso fazer outra coisa. Então, esse planejamento, essa movimentação que é muito importante pra gente fazer. Porque, pô, a gente tá nessa vida para realizar sonhos, para ser feliz, né? Tá muito bem aí de saúde, tá com aquela paz, né, interior, tá com a mentalidade positiva. E felicidade hoje é muito relativo, né? Para cada um aí tem um sentido diferente. Então, gente, vamos em busca da felicidade. Então, eu quis falar um pouquinho isso para vocês, um pouco da minha história. Espero aí ter contribuído um pouco mais. E eu falo para vocês, uma coisa que eu até brinco e falo: existe vida após CLT e é muito bonita, viu? Eu falo aí de experiência própria, existe vida após CLT, tá? E se você foi demitido, existe vida sim após uma demissão. Então, coragem, confiança e vá em busca dos seus sonhos, porque todo mundo merece, tá? Então eu deixo aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, me fala aqui, me chama depois no direct. E quem ficou interessado na oportunidade, quiser ganhar um extra, ou quiser realmente focar, que quer fazer carreira, quer ser uma diretora de venda, gente, estou à disposição para ajudar. Então, um beijo para vocês. Compartilha aqui, essa live e vamos com tudo, tá? Uma ótima noite para vocês.